Havia sangue nas paredes da casa quando o sol nasceu naquela manhã de agosto. Um vermelho escuro que parecia ter sido jogado com fúria, com ódio, com uma violência tão profunda que os vizinhos, ao chegarem horas depois, simplesmente não conseguiram processar o que viam. Não era possível que aquilo tivesse acontecido ali, naquela casa de fazenda, onde gerações inteiras da família Silva haviam nascido, crescido, celebrado casamentos e enterrado seus mortos com dignidade. Mas aconteceu. E quando a verdade finalmente veio à tona, quando os investigadores começaram a juntar os pedaços daquela tragédia, descobriram que o massacre não havia começado naquela noite de 1972, mas décadas antes, quando um homem chamado Antônio Silva tomou uma decisão que parecia pequena, insignificante até, mas que plantou a semente de uma destruição que atravessaria 3 gerações e terminaria da maneira mais brutal possível. A história começa em 1928, numa Minas Gerais ainda profundamente rural, onde as fazendas funcionavam como pequenos reinos e os patriarcas eram reis absolutos sobre suas terras e suas famílias. Antônio Silva tinha 23 anos quando herdou a fazenda Santa Rita, uma propriedade de 300 alqueires que seu avô havia comprado com o dinheiro da mineração de ouro, nos tempos em que ainda era possível encontrar pepitas nos córregos que cortavam aquela região do estado. Antônio era o filho mais velho e, segundo a tradição que governava aquelas famílias tradicionais mineiras, toda a herança foi para ele, deixando seus 3 irmãos mais novos com praticamente nada além de promessas vagas de que seriam sempre bem-vindos na terra da família. Mas Antônio não era como seu pai, um homem generoso que sempre dividira os lucros da fazenda com todos os filhos. Antônio tinha algo diferente dentro dele, uma dureza que as pessoas ao seu redor não conseguiam explicar completamente. Talvez fosse o fato de ter crescido durante a Primeira Guerra Mundial, vendo o mundo mudar de maneiras que assustavam aqueles que viviam no interior profundo do Brasil. Talvez fosse simplesmente sua natureza, algo que estava lá desde sempre, esperando pela oportunidade de se manifestar. Ele olhava para suas terras com um tipo de possessividade que ia além do normal, como se cada árvore, cada cerca, cada pedra fosse uma extensão de seu próprio corpo, e qualquer ameaça a elas fosse uma ameaça à sua própria existência. Quando seu irmão do meio, José Silva, pediu permissão para construir uma casa num canto da propriedade, Antônio negou. Quando o irmão mais novo, Miguel, sugeriu que parte das terras fosse vendida para levantar dinheiro e investir em gado de melhor qualidade, Antônio o expulsou da sede da fazenda com palavras tão duras que Miguel nunca mais voltou. A irmã caçula, Helena, que havia se casado com um comerciante da cidade próxima, foi proibida de visitar a fazenda depois que seu marido comentou numa festa de família que a propriedade estava sendo mal administrada. Antônio não tolerava questionamentos, não aceitava sugestões e definitivamente não compartilhava poder. Os anos passaram e Antônio se casou com Mariana, uma moça da cidade que vinha de uma família de comerciantes e que, segundo diziam na época, aceitou o casamento mais pelo status de se tornar a senhora de uma grande fazenda do que por qualquer sentimento real pelo noivo. Mariana era bonita, com aquela beleza fria e aristocrática que as moças de boa família cultivavam naqueles tempos, cabelos escuros sempre presos num coque impecável, vestidos que vinham da capital, um jeito de falar que deixava claro sua educação superior. Mas havia algo perturbador na maneira como ela e Antônio se relacionavam, uma espécie de pacto silencioso onde ambos sabiam que aquele casamento era uma transação, um arranjo de conveniências mútuas que não tinha espaço para coisas como amor, compaixão ou qualquer tipo de vulnerabilidade emocional. Eles tiveram 3 filhos. O primeiro, Sebastião, nasceu em 1930 e desde o início foi moldado à imagem do pai. Antônio via no primogênito a continuação de si mesmo e tratou de eliminar qualquer traço de fraqueza ou sensibilidade que o menino pudesse demonstrar. Quando Sebastião tinha 5 anos e chorou porque seu cachorro havia morrido, Antônio o trancou no celeiro por uma noite inteira para que aprendesse que homens não choram por animais. Quando o menino tinha 8 e demonstrou interesse por desenhar, Antônio queimou todos os seus cadernos e disse que arte era coisa de gente fraca, de gente que não tinha o que fazer de útil na vida. Sebastião aprendeu a lição. Aprendeu a reprimir tudo o que sentia, a transformar qualquer emoção em raiva, qualquer vulnerabilidade em crueldade. O segundo filho, Carlos, nasceu em 1933 e era tudo o que Sebastião não era. Sensível, gentil, interessado em livros e em conversas sobre coisas que não fossem terra, gado e dinheiro. Antônio o desprezava abertamente, chamava o menino de fraco, de mulherzinha, de vergonha da família. Mariana, que poderia ter protegido o filho, simplesmente ignorava a situação, ocupada demais com suas visitas à cidade e suas tentativas de manter as aparências de uma vida social sofisticada que não combinava em nada com a realidade brutal
brutal da fazenda. Carlos cresceu invisível dentro da própria casa, um fantasma que circulava pelos cômodos, tentando não incomodar, não ser notado, não dar motivos para que o pai descarregasse nele a fúria que parecia sempre estar fervendo logo abaixo da superfície. A terceira filha, Isabel, nasceu em 1936 e foi praticamente criada pelas empregadas da fazenda. Mariana não tinha interesse em meninas. Antônio considerava filhas mulheres como um fardo necessário, apenas para arranjar bons casamentos que pudessem trazer vantagens para a família. Isabel cresceu sozinha, brincando nos campos com os filhos dos trabalhadores, aprendendo com as cozinheiras, dormindo ao som das histórias que as empregadas mais velhas contavam sobre os tempos antigos, sobre assombrações e promessas não cumpridas. Foi durante esses anos de infância dos 3 irmãos Silva que as rachaduras na família começaram a se aprofundar, transformando-se em abismos que eventualmente engoliriam todos eles. Antônio se tornava cada vez mais tirânico, controlando cada aspecto da vida na fazenda com mão de ferro. Quando um dos trabalhadores foi pego roubando feijão para alimentar a família, Antônio não apenas o demitiu, mas garantiu que ninguém na região o empregasse novamente, condenando o homem e seus filhos à miséria. Quando uma seca prolongada atingiu a região em 1939, Antônio se recusou a ajudar as famílias vizinhas que passavam fome, alegando que cada um devia cuidar do seu e que ele não era responsável pela incompetência alheia. Mariana, por sua vez, desenvolvia seus próprios métodos de crueldade, mais sutis, mas igualmente devastadores. Ela tinha o hábito de comparar os filhos constantemente, sempre deixando claro que Sebastião era o favorito, o único que importava. Dizia na frente de Carlos que ele era uma decepção, que não tinha nada do que fazia um homem de verdade. Ignorava Isabel por dias a fio, como se a menina simplesmente não existisse, e quando prestava atenção nela, era apenas para criticar sua aparência, suas roupas, seu jeito de andar e falar. As 2 mulheres que trabalhavam na cozinha, Dona Geralda e sua filha Rita, faziam o possível para compensar a frieza da patroa, mas havia apenas tanto que empregadas podiam fazer numa casa onde os patrões haviam decidido que afeto era sinônimo de fraqueza. Sebastião cresceu observando tudo isso e internalizando uma visão de mundo onde poder era tudo, onde compaixão era sinônimo de fraqueza, onde as pessoas se dividiam entre predadores e presas, e era melhor ser predador. Ele via como o pai tratava os empregados e replicava o comportamento, gritando com as pessoas, sendo desnecessariamente cruel com os animais, procurando oportunidades para demonstrar sua autoridade. Ele via como a mãe manipulava as situações sociais, como usava informações contra as pessoas, como transformava cada interação num jogo de poder e aprendia. Aos 15 anos, Sebastião já era uma versão jovem de Antônio, talvez até pior, porque tinha a crueldade do pai somada à sofisticação manipuladora da mãe. Carlos, enquanto isso, se tornava cada vez mais retraído. Ele havia desistido de tentar ganhar a aprovação do pai ou o afeto da mãe. Passava seus dias lendo escondido, caminhando sozinho pelos campos, conversando com Dona Geralda na cozinha sobre coisas que jamais poderia discutir com sua própria família. Ele pensava em fugir, constantemente. Imaginava uma vida em alguma cidade grande onde ninguém o conhecesse, onde pudesse ser outra pessoa, onde não tivesse que carregar o sobrenome Silva como uma maldição. Mas não tinha coragem, não tinha dinheiro. E no fundo, apesar de tudo, ainda havia uma parte dele que esperava que alguma coisa mudasse, que seu pai de repente o visse de verdade, que sua mãe finalmente demonstrasse algum tipo de afeto maternal. Isabel, a caçula, desenvolveu uma estratégia diferente de sobrevivência. Ela se tornou invisível, uma habilidade que aperfeiçoou ao longo dos anos. Sabia exatamente quando sair de um cômodo antes que uma discussão começasse, quando baixar os olhos para evitar ser notada, quando concordar silenciosamente para que a deixassem em paz. Ela observava tudo, registrava cada injustiça, cada crueldade, cada momento de hipocrisia, mas guardava tudo para si mesma. As empregadas diziam que ela tinha os olhos mais velhos que já haviam visto numa criança, como se carregasse memórias de coisas que não havia vivido, como se já soubesse como tudo aquilo terminaria. Em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial finalmente acabou e o mundo começava a pensar em reconstrução e esperança, a Fazenda Santa Rita continuava sendo governada pelas mesmas dinâmicas de poder e crueldade que dominavam a família Silva havia décadas. Sebastião tinha 15 anos e já trabalhava ao lado do pai, aprendendo todos os aspectos da administração da fazenda, sendo preparado para assumir o controle quando chegasse o momento. Carlos tinha 12 anos e estava sendo mandado para um colégio interno na capital, uma decisão que Antônio tomou não por acreditar na educação formal, mas porque queria o filho fraco longe de casa, onde não pudesse envergonhá-lo na frente dos vizinhos e trabalhadores. Isabel tinha 9 anos e continuava sendo criada pelas empregadas
empregadas. Uma menina silenciosa que passava horas sentada na varanda, observando o horizonte como se esperasse que alguma coisa interessante finalmente acontecesse. Foi nesse ano que José Silva, o irmão do meio de Antônio, que havia sido impedido de construir uma casa na propriedade anos antes, voltou à fazenda. Ele havia conseguido juntar algum dinheiro trabalhando como capataz em outras propriedades da região e vinha com uma proposta. Queria comprar uma parte das terras de Antônio, especificamente um trecho de 50 alqueires, que ficava nos limites da propriedade e que, segundo José, estava sendo subutilizado. Ele não vinha como um suplicante, vinha como um homem que havia trabalhado duro, juntado seu dinheiro e tinha o direito de tentar construir algo para si mesmo. Antônio o recebeu na sala principal da casa, aquele cômodo formal que só era usado para ocasiões importantes, com seus móveis pesados de madeira escura e suas janelas que davam para os campos que se estendiam até onde a vista alcançava. Sebastião estava presente, sentado num canto observando. Mariana havia se retirado para seus aposentos, não interessada em assuntos de negócios. José explicou sua proposta com cuidado, tentando ser respeitoso, mas firme, deixando claro que não estava pedindo um favor, mas oferecendo um negócio justo. Ele falou sobre seus planos, sobre como melhoraria aquelas terras, sobre os filhos que tinha e que precisavam de um futuro. Antônio ouviu tudo em silêncio, com aquela expressão impenetrável que as pessoas que lidavam com ele aprendiam a temer, porque nunca sabiam o que vinha a seguir. Quando José terminou de falar, houve um momento de silêncio tão pesado que parecia sugar o ar da sala. Então Antônio se levantou, caminhou até a janela, ficou olhando para suas terras com as mãos cruzadas nas costas. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas carregada de uma raiva fria que era mais assustadora do que qualquer grito. Ele disse que José estava louco se pensava que alguma parte daquelas terras seria vendida enquanto ele estivesse vivo. Disse que a Fazenda Santa Rita era uma unidade indivisível, um legado que seria passado inteiro para Sebastião e que não permitiria que fosse fragmentada por ambições mesquinhas de parentes que não haviam feito nada para construir aquilo. Disse que José havia tido sua chance quando eram jovens, que poderia ter trabalhado junto com ele, mas que havia escolhido se afastar e agora teria que viver com as consequências dessa escolha. E então, numa virada que deixou José pálido, Antônio disse que se seu irmão aparecesse novamente na propriedade, seria tratado como invasor e removido pela força. José tentou argumentar. Disse que aquelas terras haviam pertencido ao pai deles, que todos os filhos tinham algum direito, que não era justo que um homem acumulasse tudo enquanto seus irmãos mal tinham onde morar. Antônio se virou da janela com uma expressão tão feroz que José deu um passo para trás involuntariamente. O patriarca da família Silva disse que não devia nada a ninguém, que havia recebido aquelas terras porque era o filho mais velho e porque seu pai havia confiado nele, não nos outros. Disse que José era um fracassado que estava tentando se aproveitar do sucesso do irmão e que se quisesse terras, deveria comprar de outra pessoa, em outro lugar, porque ali na Fazenda Santa Rita ele nunca teria nem um palmo de chão. Sebastião observava tudo com uma expressão de satisfação mal disfarçada. Aos 15 anos ele já entendia perfeitamente o que estava acontecendo. Não era apenas sobre as terras, era sobre poder, sobre demonstrar quem mandava, sobre esmagar qualquer desafio à autoridade absoluta de seu pai e, mais importante ainda, sobre estabelecer um precedente. Nem família, nem sangue, nem justiça importavam tanto quanto a vontade do homem que controlava os recursos. José Silva saiu da casa naquele dia com as mãos tremendo de raiva e humilhação. Ele havia se preparado mentalmente para uma negociação difícil, talvez para pagar mais do que as terras valiam, mas jamais havia imaginado ser expulso e ameaçado daquela maneira. Na frente da casa, antes de montar em seu cavalo, ele se virou para a janela da sala onde sabia que Antônio ainda estava e gritou algo que ecoou pelos campos e foi ouvido pelos trabalhadores que estavam próximos, que Antônio estava plantando ódio, que aquela arrogância toda teria um preço, que família era mais importante do que terra e que um dia, de alguma forma, haveria justiça. Antônio nem sequer foi até a janela para responder. Simplesmente mandou que Sebastião garantisse que os capatazes soubessem que José Silva estava proibido de pisar na propriedade. O incidente foi discutido pela região durante semanas. As famílias vizinhas, que já tinham suas próprias experiências com a intransigência de Antônio, balançavam a cabeça e comentavam que não acabaria bem, que um homem não pode tratar sua própria família daquela maneira sem que houvesse consequências. Mas o tempo passou e aparentemente nada aconteceu. José Silva nunca mais apareceu na Fazenda Santa Rita. A vida continuou, mas havia algo que ninguém sabia, algo que só viria à tona décadas depois, quando os investigadores começassem a montar o quebra-cabeça que levaria ao massacre de 1972. José Silva, ao sair da fazenda naquele dia de 1942,
1945, não desistiu. Ele simplesmente mudou de estratégia. Se não conseguiria obter justiça do irmão, procuraria justiça na lei. Começou a investigar a legitimidade da herança. Contratou um advogado na capital. Descobriu que havia irregularidades nos documentos que transferiam a propriedade inteira para Antônio, que o testamento do pai havia sido alterado de maneira suspeita pouco antes de sua morte. Havia ali os ingredientes de um processo legal que poderia potencialmente forçar a divisão da propriedade entre todos os herdeiros. E então, antes que José pudesse dar entrada no processo, antes que pudesse desafiar legalmente seu irmão, algo aconteceu. Uma noite de setembro de 1945, José Silva foi encontrado morto na estrada que ligava sua pequena propriedade alugada à cidade mais próxima. Oficialmente, foi registrado como um acidente. O cavalo havia se assustado com alguma coisa, José caiu e bateu a cabeça numa pedra. Houve um inquérito superficial. Algumas perguntas foram feitas, mas nada foi encontrado que sugerisse crime. O corpo foi enterrado. A viúva e os filhos de José se mudaram para outra região e o assunto foi considerado encerrado. Mas as empregadas da fazenda Santa Rita, aquelas mulheres que trabalhavam na cozinha e nos fundos da casa, que ouviam conversas que não deveriam ouvir e viam coisas que não deveriam ver, elas sabiam. Dona Geralda contou para sua filha Rita, em sussurros tarde da noite, que havia visto Antônio sair na noite em que José morreu, que ele voltou com as roupas sujas e rasgadas, que queimou essas roupas no dia seguinte. Rita, anos depois, contaria isso para Isabel, a filha caçula de Antônio, que guardaria essa informação como guardava tantas outras em algum lugar profundo de sua mente, onde armazenava todas as evidências da podridão que crescia dentro de sua família. Se você está acompanhando essa história até aqui, vendo como essa tragédia começou a se formar geração após geração, deixe um like neste vídeo. O que vem a seguir é ainda mais perturbador e você vai precisar entender cada detalhe do que já aconteceu para compreender a dimensão do horror que estava por vir. Carlos voltou do colégio interno em 1952, aos 19 anos, transformado. Os 7 anos longe da família haviam lhe dado perspectiva e, mais importante ainda, uma educação que o diferenciava completamente de seu irmão mais velho. Enquanto Sebastião havia passado esses anos aprendendo a administrar a fazenda e absorvendo cada aspecto da crueldade paterna, Carlos havia estudado literatura, história, filosofia, havia conhecido pessoas de outros lugares, outras formas de pensar, outras maneiras de estar no mundo. Ele voltou não mais como um menino retraído e invisível que havia sido, mas como um jovem homem com ideias próprias e, pela primeira vez na vida, com coragem de expressá-las. A tensão na casa se tornou imediatamente palpável. Antônio, agora com 47 anos e com a saúde começando a declinar por causa de anos de bebida pesada e cigarro, via no filho mais novo uma ameaça diferente da que havia visto antes. Não era mais apenas um menino fraco e chorão, mas alguém que questionava abertamente as decisões do pai, que sugeria mudanças na administração da fazenda, que falava sobre direitos dos trabalhadores e justiça social de uma maneira que fazia o patriarca espumar de raiva. Sebastião, agora com 22 anos e já casado com Lúcia, uma moça de família tradicional da região que havia aceitado o casamento pelos mesmos motivos calculistas que Mariana tinha décadas antes, via no irmão mais novo um idiota idealista que não entendia como o mundo realmente funcionava. Isabel, com 16 anos em 1952, observava os irmãos com uma fascinação mórbida. Ela havia se tornado uma moça bonita, mas estranha, com o hábito de ficar horas em silêncio, simplesmente olhando para as pessoas, como se pudesse ver através delas, enxergar suas intenções mais secretas, seus medos mais profundos. Os rapazes da região a evitavam, dizendo que havia algo perturbador nela, algo que não conseguiam explicar, mas que os fazia desconfortáveis. Mariana, agora uma mulher de 43 anos que havia envelhecido mal, com a beleza aristocrática transformada em algo duro e ressentido, mal prestava atenção na filha, ocupada demais tentando manter as aparências de uma família respeitável, enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Foi durante um jantar em julho de 1952 que a primeira explosão realmente grande aconteceu. A família estava reunida na sala de jantar, aquela refeição formal que Mariana insistia em manter, como se ainda vivessem nos tempos em que a fazenda prosperava, embora a verdade fosse que as coisas não iam bem. Antônio havia tomado uma série de decisões ruins nos últimos anos, investindo em gado de má qualidade, se recusando a modernizar qualquer aspecto da produção, perdendo trabalhadores competentes porque não pagava salários justos. A fazenda, que um dia havia sido próspera, agora mal se sustentava, mas Antônio jamais admitiria isso. Carlos, que havia passado os últimos dias visitando outras propriedades da região e conversando com administradores mais progressistas, decidiu que era hora de falar. Ele apresentou suas observações. Disse que a fazenda estava ficando
para trás, que os métodos de produção eram antiquados, que os trabalhadores estavam insatisfeitos e pouco produtivos porque eram tratados como animais, que se as coisas não mudassem em breve, perderiam tudo. Ele falou com cuidado, tentando ser diplomático, mas firme. Não era mais o menino assustado de anos atrás. Antônio o deixou falar até o fim, algo que já era suspeito em si, porque o velho patriarca nunca era paciente com questionamentos. Quando Carlos terminou, houve aquele silêncio pesado que a família conhecia bem, o tipo de silêncio que precede a tempestade. Então Antônio se levantou, caminhou lentamente ao redor da mesa até ficar atrás da cadeira de Carlos, colocou as mãos nos ombros do filho de uma maneira que poderia parecer afetuosa, mas que todos presentes reconheceram como ameaçadora, e disse em voz baixa que Carlos era exatamente o tipo de pessoa que destruía grandes legados, cheio de ideias da capital, de teorias de livros, sem qualquer compreensão real de como o mundo funcionava, especialmente o mundo rural, onde homens de verdade construíam impérios com as próprias mãos. Carlos, pela primeira vez na vida, não se encolheu. Ele se levantou, ficou de frente para o pai e disse que não era questão de teorias ou ideias da capital, mas de observar a realidade. Disse que estava vendo com os próprios olhos como outras fazendas prosperavam enquanto a deles definhava, e que isso tinha um motivo. Outros proprietários tratavam seus trabalhadores como seres humanos, investiam em melhorias, adaptavam-se aos novos tempos. Disse que continuar do jeito que estavam não era tradição, era teimosia, e que teimosia quebrava até os mais fortes. O que aconteceu a seguir foi relatado de maneiras ligeiramente diferentes pelas pessoas que presenciaram, mas o essencial era sempre o mesmo. Antônio, com uma velocidade surpreendente para um homem de sua idade e condição física, agarrou Carlos pela gola da camisa e o jogou contra a parede com tanta força que o impacto fez os pratos trepidar em cima da mesa. Sebastião se levantou imediatamente, não para separar a briga, mas para ficar ao lado do pai, uma demonstração clara de onde estavam suas lealdades. Mariana nem sequer se mexeu, simplesmente continuou comendo como se nada estivesse acontecendo. Lúcia, a esposa de Sebastião, baixou os olhos para o prato, recusando-se a testemunhar. Isabel observava tudo com aqueles olhos velhos demais para sua idade, registrando cada detalhe. Antônio disse, com o rosto a centímetros do rosto de Carlos, que se o filho não gostava de como as coisas eram feitas ali, era livre para ir embora. Disse que não precisava dele, nunca havia precisado, que ele era apenas uma decepção que tinha tido a paciência de tolerar até aquele momento, mas que aquela paciência havia acabado. Disse que podia ficar se quisesse, mas calado, obediente, útil, ou podia pegar suas coisas e ir viver sua vida de ideias e teorias em algum outro lugar. Carlos olhou ao redor da sala, viu o irmão parado ao lado do pai com aquela expressão de satisfação, viu a mãe que fingia que nada estava acontecendo, viu a cunhada que não se atrevia a olhar para cima, viu Isabel que o observava com algo que parecia ser compaixão, mas também algo mais escuro, algo como reconhecimento de um destino compartilhado. E então ele tomou uma decisão que mudaria o rumo de tudo que estava por vir. Ele disse que iria embora, que não queria mais nada com aquela família ou com aquela fazenda, que preferia construir uma vida com suas próprias mãos do que ser parte daquela podridão. Ele foi para seu quarto, juntou suas poucas posses numa mala velha e saiu da casa naquela mesma noite. Ninguém tentou detê-lo. Antônio voltou para seu jantar como se nada tivesse acontecido. Sebastião fez o mesmo. Mariana bebeu mais um copo de vinho. Lúcia permaneceu em silêncio, aprendendo mais uma lição sobre como funcionavam as coisas naquela família. Isabel saiu da mesa sem pedir permissão e foi para seu quarto, onde ficou olhando pela janela para a figura de Carlos caminhando pela estrada que levava à cidade, sua silhueta ficando cada vez menor até desaparecer completamente na escuridão. Carlos foi para a capital. Conseguiu um emprego modesto como professor numa escola pública, alugou um quarto pequeno num bairro popular, começou a construir uma vida completamente diferente daquela que conhecera na fazenda. Ele se correspondia ocasionalmente com Isabel, cartas que chegavam através de uma das empregadas da fazenda, Dona Geralda, que tinha parentes na capital e conseguia fazer a comunicação sem que Antônio soubesse. Através dessas cartas, Carlos ficava sabendo do que acontecia na fazenda Santa Rita, e o que sabia não o surpreendia, mas o entristecia profundamente. A fazenda continuava declinando. Antônio, teimoso até o fim, recusava qualquer sugestão de mudança. Sebastião, agora efetivamente administrando a propriedade, já que o pai passava a maior parte dos dias bêbado ou doente, replicava todos os erros paternos, mas com uma eficiência ainda maior, conseguindo a façanha de tornar as coisas piores do que já eram. Os trabalhadores saíam assim que conseguiam empregos em outros lugares. Os que ficavam eram os que não tinham escolha e trabalhavam com o mínimo de esforço necessário para não serem demitidos. A produção caía ano após ano. As dívidas começavam a se acumular. Em
1955, Antônio Silva morreu. Foi uma morte sem dignidade, sozinho em seu quarto numa tarde de janeiro, provavelmente de um derrame causado por anos de abuso de álcool e cigarro. Eles encontraram o corpo apenas horas depois, já rígido, com aquela expressão de surpresa que às vezes os mortos têm, como se não acreditassem que aquilo estava realmente acontecendo com eles. O funeral foi grande, como convinha a um homem da posição de Antônio, mas vazio de qualquer emoção genuína. As pessoas compareceram porque era esperado, porque queriam ver com os próprios olhos que o velho tirano finalmente estava morto, porque tinham curiosidade sobre o que aconteceria com a fazenda agora. Sebastião assumiu o controle total da fazenda Santa Rita. Ele tinha 25 anos, estava casado havia 3, e Lúcia estava grávida do primeiro filho do casal. Mariana, viúva aos 50 anos, simplesmente se retirou para seus aposentos e praticamente não saiu mais, tornando-se uma figura fantasmagórica que vagava pela casa de camisola, conversando sozinha, às vezes confundindo o presente com o passado. Isabel, agora com 19 anos, continuava sendo uma presença estranha e silenciosa, observando tudo, guardando tudo. Carlos não foi ao funeral. Sebastião não havia sequer se dado ao trabalho de avisá-lo oficialmente sobre a morte do pai. Foi Isabel quem escreveu numa carta breve e objetiva, apenas informando o fato. Carlos respondeu dizendo que não sentia nada, nem alegria nem tristeza, apenas um vazio onde supostamente deveria haver alguma emoção relacionada ao pai. Ele não voltaria para a fazenda. Não queria nada que viesse dali. Estava construindo sua própria vida e aquele capítulo estava encerrado para ele. Mas o capítulo não estava encerrado. Nunca esteve. Porque o ódio que Antônio havia plantado, as sementes de crueldade e ressentimento que havia espalhado por décadas, não morreram com ele. Sebastião as havia herdado junto com as terras e sob sua administração, a fazenda Santa Rita se transformou num lugar ainda mais sombrio do que havia sido sob o comando de Antônio. Sebastião não tinha sequer a pretensão de dignidade que o pai mantinha. Ele era abertamente cruel, não por alguma filosofia distorcida de disciplina ou tradição, mas porque sentia prazer nisso. Os trabalhadores que permaneceram na fazenda eram tratados pouco melhor que escravos, trabalhando de sol a sol por salários que mal alimentavam suas famílias. Quando um deles tentou organizar uma reclamação coletiva em 1956, Sebastião simplesmente demitiu todos os envolvidos no meio da safra, sem pagar o que devia, deixando famílias inteiras sem renda e sem perspectiva. Quando uma dessas famílias, desesperada, tentou roubar comida do armazém da fazenda, Sebastião chamou a polícia e garantiu que o homem fosse preso, mesmo sabendo que isso significava que a esposa e os filhos do trabalhador passariam fome. Lúcia, a esposa de Sebastião, deu à luz em 1956 um menino que recebeu o nome de Antônio, em homenagem ao avô. O bebê era saudável, grande, com pulmões potentes que enchiam a casa com seus gritos. Sebastião olhava para o filho com uma mistura de orgulho e algo mais escuro, algo que parecia ser uma determinação de moldar aquela criança exatamente à sua imagem, de garantir que a linhagem de crueldade e poder continuasse para a próxima geração. Lúcia, que havia aprendido nos 3 anos de casamento que resistir ao marido era inútil e perigoso, simplesmente aceitava tudo, cuidando do bebê mecanicamente, sem a alegria que as mães supostamente deveriam sentir. Isabel continuava na fazenda, mas tinha seus próprios planos. Ela havia começado a trabalhar como professora na escola rural da região, uma posição modesta que lhe dava alguma independência financeira e, mais importante, uma razão para sair da casa durante o dia. Ela se correspondia regularmente com Carlos, que havia se casado com uma professora colega de trabalho e vivia modestamente, mas feliz na capital. Nas cartas, Carlos a incentivava a sair dali, a construir uma vida própria longe da fazenda, mas Isabel sempre respondia que ainda não era o momento certo, que havia coisas que precisava fazer primeiro, embora nunca explicasse exatamente que coisas eram essas. A verdade que Isabel não contava nem para Carlos era que ela estava juntando informações, documentos, cartas, conversas que ouvia escondida, observações sobre as atividades ilegais de Sebastião, que incluíam não apenas a exploração dos trabalhadores, mas também negócios escusos com terra, documentos falsificados, subornos a funcionários públicos. Isabel guardava tudo isso num lugar seguro, esperando pelo momento certo, embora ela mesma não soubesse ao certo o que faria com aquela informação ou quando o momento certo chegaria. Em 1958, algo aconteceu que acelerou os eventos de maneira que ninguém poderia prever. Miguel Silva, o irmão mais novo de Antônio, que havia sido expulso da fazenda décadas antes, voltou. Ele estava velho agora, com 62 anos, e doente, com um câncer que os médicos diziam ser terminal. Ele não vinha pedir nada, não vinha buscar reconciliação ou reparação. Vinha simplesmente morrer em paz, perto da terra onde havia nascido.
e talvez apenas talvez encontrar algum tipo de encerramento para a vida difícil que havia vivido depois de ter sido rejeitado pela família. Sebastião o recebeu na varanda da casa, não permitindo que entrasse. Era uma manhã de junho, fria, com aquela neblina que cobre o interior de Minas Gerais no inverno, tornando tudo cinzento e úmido. Miguel estava visivelmente doente, magro demais, com a pele amarelada, se apoiando num cajado porque as pernas mal o sustentavam. Ele explicou sua situação, disse que não queria incomodar, que apenas gostaria de permissão para passar seus últimos meses numa pequena casa que havia nos fundos da propriedade, uma construção velha que não era mais usada para nada. Sebastião ouviu tudo com aquela expressão impassível que havia herdado do pai, aquela máscara que não revelava nada do que estava pensando ou sentindo. Quando Miguel terminou de falar, Sebastião simplesmente disse não. Disse que Miguel havia feito suas escolhas décadas atrás, que ninguém o havia expulsado, que ele havia saído por vontade própria e que agora teria que viver ou morrer com as consequências dessas escolhas. Disse que a Fazenda Santa Rita não era um asilo para parentes fracassados e doentes e que se Miguel quisesse morrer com dignidade, deveria procurar outro lugar para fazer isso. Isabel, que estava dentro da casa e ouviu tudo através da janela aberta, sentiu algo se romper dentro dela. Ela saiu para a varanda, ficou ao lado de Miguel e disse a Sebastião que se o tio não fosse bem-vindo na casa principal, ela o levaria para sua própria casa na cidade, a pequena residência que havia alugado com o salário de professora. Sebastião olhou para a irmã com uma expressão de desprezo. Disse que ela era livre para fazer o que quisesse da sua vida patética, mas que não deveria esperar qualquer tipo de ajuda ou apoio da família se escolhesse esse caminho. Isabel ajudou Miguel a descer da varanda, o levou até o ponto onde pegava a carroça que a levava para a cidade todos os dias e dali em diante cuidou do tio durante os 5 meses que ele ainda viveu. Foram meses difíceis, vendo um homem definhar lentamente, ouvindo suas histórias sobre o passado, sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes, sobre os arrependimentos que todos carregamos quando chegamos ao fim. Miguel falou sobre José, o irmão do meio que havia morrido naquele acidente suspeito em 1945, e pela primeira vez confirmou em voz alta o que muitos suspeitavam, mas ninguém ousava dizer, que José não havia morrido em nenhum acidente, que Antônio o havia matado ou mandado matar, e que todos sabiam, mas fingiram não saber porque era mais conveniente assim. Quando Miguel morreu em novembro de 1958, Isabel organizou um funeral simples, pago com seu próprio dinheiro, e o enterrou no cemitério da cidade. Sebastião não compareceu. Mariana, que nessa altura praticamente não saía mais de seus aposentos, nem sequer foi informada. Carlos, que soube através de uma carta de Isabel, enviou algum dinheiro para ajudar com as despesas e uma carta expressando sua tristeza por não ter conhecido melhor o tio. Foi depois do funeral de Miguel que Isabel finalmente tomou sua decisão. Ela tinha todas as informações que havia juntado ao longo dos anos, tinha testemunhas dispostas a falar sobre as práticas ilegais de Sebastião, tinha documentos que provavam fraudes e crimes. Ela foi à capital, procurou um advogado e deu entrada num processo contra o irmão, questionando não apenas suas práticas como administrador, mas a própria legitimidade de sua posse exclusiva da fazenda, argumentando que a herança havia sido distribuída de maneira ilegal e que ela, como herdeira, tinha direito a uma parte da propriedade. Quando Sebastião recebeu a notificação judicial em janeiro de 1959, sua reação foi de uma raiva tão intensa que assustou até mesmo Lúcia, que já estava acostumada aos acessos do marido. Ele saiu imediatamente para a cidade, invadiu a pequena casa onde Isabel morava e, na frente de vizinhos chocados, arrastou a irmã para fora pelos cabelos, gritando que ela era uma traidora, uma víbora que havia sido alimentada e abrigada pela família toda a vida e agora demonstrava sua ingratidão tentando roubar o que não era seu. Isabel não gritou, não implorou, simplesmente suportou a agressão com aquela calma estranha que sempre teve, olhando para o irmão com uma expressão que era quase pena. O processo se arrastou por meses. O advogado de Isabel era competente e tinha evidências sólidas, mas Sebastião tinha dinheiro e conexões, e no interior de Minas Gerais, em 1959, essas coisas ainda importavam mais do que justiça. Juízes eram subornados, testemunhas eram intimidadas ou compradas, documentos desapareciam misteriosamente dos autos. Isabel lutou com todas as forças que tinha, mas estava lutando sozinha contra um sistema que sempre favorecera homens como seu irmão. Em setembro de 1959, o processo foi julgado improcedente. O juiz, num texto que qualquer pessoa minimamente atenta reconheceria como tendo sido escrito pelo advogado de Sebastião, declarou que a herança havia sido distribuída legalmente, que Isabel não tinha provas suficientes de suas alegações e que o caso parecia mais motivado por ressentimento pessoal do que por qualquer injustiça real. Sebastião comemorou a vitória com uma festa na fazenda
fazenda, convidando todos os fazendeiros da região, deixando claro que havia esmagado a ameaça e que sua posição estava mais segura do que nunca. Isabel não apelou, simplesmente aceitou a derrota, pagou as custas do processo que a deixaram endividada e continuou sua vida como professora. Mas algo havia mudado nela. A calma estranha que sempre teve se transformou em algo mais frio, mais distante. As pessoas que a conheciam diziam que era como se ela tivesse desistido de alguma coisa fundamental, como se tivesse aceitado que o mundo era exatamente tão injusto quanto sempre suspeitara e que lutar contra isso era inútil. Se você está sentindo a tensão aumentando, percebendo como cada geração dessa família está sendo envenenada pelo ódio e pela crueldade, inscreva-se no canal. Esta história ainda vai lugares muito mais sombrios e você vai querer acompanhar cada detalhe até o final. Os anos 60 trouxeram mudanças para o Brasil e para o mundo, mas na Fazenda Santa Rita, tudo permanecia congelado numa versão distorcida do passado. Sebastião continuava administrando a propriedade com a mesma crueldade e incompetência que sempre demonstrara, e a fazenda continuava declinando, embora mais lentamente agora porque ele havia aprendido alguns truques de contabilidade criativa que mascaravam o quanto as coisas realmente estavam ruins. Lúcia havia tido mais 2 filhos, ambas meninas em 1959 e 1961, e criava os 3 praticamente sozinha, porque Sebastião não demonstrava qualquer interesse por paternidade, além de garantir que Antônio, o filho mais velho, estava sendo moldado à sua imagem. Mariana morreu em 1962, aos 57 anos, de causas que nunca foram totalmente esclarecidas, mas que provavelmente envolviam uma mistura de alcoolismo, medicamentos tomados em excesso e uma vontade de morrer que havia crescido nela ao longo de anos de solidão e arrependimentos não expressos. Seu funeral foi ainda mais vazio de emoção genuína do que o de Antônio. Sebastião estava lá por obrigação, Lúcia porque era esperado dela, as crianças porque não tinham escolha. Isabel não compareceu, enviando apenas uma coroa de flores com um cartão sem mensagem. Carlos também não foi, embora tenha enviado uma carta a Isabel dizendo que, apesar de tudo, sentia tristeza pela mãe que poderia ter sido, mas nunca foi. Antônio Silva Filho, o neto do patriarca original, crescia exatamente como o avô e o pai haviam sido. Cruel, arrogante, incapaz de empatia. Aos 6 anos, ele já torturava animais pequenos por diversão. Aos 8, batia nas irmãs mais novas quando os pais não estavam olhando. Aos 10, em 1966, já estava acompanhando o pai pela fazenda, aprendendo a tratar os trabalhadores com desprezo, internalizando a mesma visão de mundo que havia destruído 2 gerações da família Silva e que agora estava sendo passada para a terceira. As irmãs de Antônio, Beatriz e Cecília cresciam na sombra do irmão, invisíveis e negligenciadas, repetindo o padrão que Isabel havia vivido décadas antes. Lúcia fazia o que podia, mas ela mesma era uma mulher quebrada, sem energia ou coragem para proteger as filhas de um ambiente tóxico. Ela havia aprendido a sobreviver na família Silva, mas sobrevivência não era o mesmo que vida, e suas filhas estavam aprendendo a mesma lição dolorosa. Carlos, na capital, havia construído uma vida completamente diferente. Ele e sua esposa, Carmen, tinham 3 filhos, todos criados com afeto, educação, valores que Carlos havia aprendido, não com sua família de origem, mas apesar dela. Ele era um professor respeitado, publicava artigos sobre educação em revistas especializadas, era conhecido por sua gentileza e sua paciência com alunos difíceis. As pessoas que o conheciam na capital jamais imaginariam que ele vinha de uma família como Silva, que carregava dentro de si memórias de crueldade e rejeição que o haviam marcado profundamente, mas que ele havia escolhido não perpetuar. Isabel, enquanto isso, continuava sua vida solitária na cidade. Ela nunca se casou, nunca teve filhos, dedicava-se inteiramente ao trabalho como professora. Era querida por seus alunos, que diziam que ela tinha uma maneira especial de ver as crianças, de entender suas dificuldades, de fazer com que se sentissem vistas e valorizadas. Mas fora da escola, Isabel era uma figura praticamente reclusa, sem amigos próximos, sem vida social. Ela ainda se correspondia com Carlos, cartas que iam e vinham a cada mês ou 2, compartilhando notícias, mas sempre mantendo uma certa distância emocional, como se ambos tivessem concordado tacitamente que falar muito sobre o passado era reabrir feridas que era melhor deixar cicatrizadas. Em 1968, quando o Brasil estava em plena ditadura militar e o mundo assistia a protestos estudantis em Paris, à Primavera de Praga, ao assassinato de Martin Luther King Jr., a Fazenda Santa Rita finalmente começou a colapsar de verdade. As dívidas que Sebastião havia acumulado ao longo dos anos, mascaradas por truques contábeis e empréstimos cada vez mais predatórios, chegaram a um ponto onde não podiam mais ser ignorados.
ignoradas. Os bancos começaram a pressionar por pagamentos, fornecedores cortaram o crédito, trabalhadores, que já eram poucos, começaram a sair em número ainda maior porque os salários estavam atrasados havia meses. Sebastião respondeu à crise da única maneira que sabia, com mais crueldade e mais medidas desesperadas. Ele começou a vender partes da propriedade. Primeiro os lotes mais distantes, depois áreas cada vez mais próximas da casa principal. Tentou arranjar casamentos vantajosos para as filhas, Beatriz e Cecília, agora com 9 e 7 anos, negociando com fazendeiros mais velhos da região como se as meninas fossem mercadorias. Aumentou a exploração dos trabalhadores que restavam, exigindo jornadas ainda mais longas por salários ainda menores, e começou a beber pesado, seguindo o mesmo caminho de autodestruição que seu pai havia trilhado. Lúcia, vendo tudo desmoronar ao seu redor, tomou uma decisão surpreendente. Em 1969, ela juntou as poucas joias que ainda possuía, pegou as 2 filhas e simplesmente foi embora. Não disse para onde ia, não deixou recado. Simplesmente desapareceu numa manhã de março, enquanto Sebastião estava dormindo a ressaca da noite anterior. Quando ele acordou e descobriu que a esposa e as filhas haviam sumido, sua reação foi de uma raiva apocalíptica. Ele revirou a casa procurando dinheiro ou objetos de valor que pudessem ter sido levados. Descobriu que Lúcia havia pegado apenas o que era dela por direito, e então caiu numa depressão violenta que durou semanas. Antônio, agora com 13 anos, testemunhava tudo com uma mistura de confusão e raiva. Ele não entendia por que a mãe havia ido embora levando as irmãs, mas deixando ele. Sebastião, numa conversa que era mais um desabafo bêbado do que qualquer coisa que pudesse ser chamada de paternidade, explicou que homens não fogem, que eles ficam e lutam, e que Antônio estava ficando porque era um Silva de verdade, não uma covarde como a mãe e as irmãs. O menino absorveu essa explicação e a transformou em mais uma camada de ressentimento e raiva que se acumulava dentro dele, combustível para a violência que estava sendo cuidadosamente cultivada desde seu nascimento. Os anos seguintes foram de declínio acelerado. Em 1970, Sebastião vendeu mais da metade da propriedade original para pagar dívidas. A fazenda Santa Rita, que um dia havia sido uma das maiores da região, era agora uma propriedade média, mal administrada, decadente. A casa principal, que havia sido imponente, estava caindo aos pedaços com goteiras, janelas quebradas, paredes descascadas. Os campos que deveriam estar plantados estavam tomados por mato. Os poucos animais que restavam eram magros e doentes. Sebastião e Antônio viviam praticamente sozinhos naquela casa enorme e vazia. 2 homens amargurados culpando o mundo por seus fracassos, incapazes de ver que eram eles próprios os arquitetos de sua destruição. Eles comiam mal, dormiam mal, passavam os dias bebendo e os serões planejando vinganças impossíveis contra todos que consideravam seus inimigos. Os trabalhadores que haviam saído, os vizinhos que haviam tirado vantagem de sua fraqueza comprando terras por preços baixos, Lúcia, que havia fugido, Isabel, que havia tentado processá-los, Carlos, que havia abandonado a família, os bancos, os fornecedores, o governo, o mundo inteiro. Foi nesse estado, nessa mistura tóxica de raiva, paranoia e autodestruição, que pai e filho chegaram ao ano de 1972. Sebastião tinha 42 anos, mas parecia ter 60, destruído pelo álcool e pelo ressentimento. Antônio tinha 16 anos e era um jovem assustador, grande e forte fisicamente, mas com algo fundamentalmente quebrado em seu interior, algo que as pessoas reconheciam instintivamente e que as fazia manter distância. Em maio de 1972, Isabel fez algo que não fazia havia anos. Foi visitar a fazenda. Ela não tinha falado com Sebastião desde o processo judicial de 1959, 13 anos antes, mas havia ouvido rumores sobre como as coisas estavam ruins e, apesar de tudo, apesar de todo o ódio e toda a mágoa, ainda havia uma parte dela que sentia alguma responsabilidade pela família. Ela foi numa tarde de domingo, quando sabia que Sebastião provavelmente estaria mais sóbrio, ou pelo menos menos bêbado do que o normal. A casa estava pior do que ela imaginava. A varanda onde um dia aconteceram tantos dramas familiares estava podre, as tábuas cedendo sob seus pés. A porta principal estava entreaberta, batendo ao vento. Dentro, a sujeira e o abandono eram chocantes. Garrafas vazias espalhadas por todo lado, pratos sujos empilhados, um cheiro de mofo e descuido que fazia os olhos arderem. Sebastião estava na sala principal, sentado numa poltrona manchada, com a barba por fazer e as roupas sujas. Quando viu Isabel, sua reação foi imediata e visceral. Ele se levantou cambaleante e gritou para que ela saísse, que não era bem-vinda, que nunca seria bem-vinda, depois do que havia feito. Isabel tentou falar, explicar que não vinha brigar, que apenas queria ver se havia algo que pudesse fazer para ajudar, mas Sebastião não queria ouvir. Ele avançou em direção à irmã com os punhos cerrados, e foi apenas a intervenção
de Antônio, que apareceu vindo de outro cômodo, que impediu a agressão física. O jovem segurou o pai pelos braços, não por querer proteger a tia, mas porque reconheceu que mais um escândalo, mais uma violência pública, seria ruim para eles. Isabel olhou para o sobrinho, viu nos olhos dele a mesma frieza que havia visto no pai, no avô, em todos os homens Silva, e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela disse em voz baixa, mas firme, que se eles precisassem de ajuda, ela ainda estava na mesma casa na cidade, mas que não voltaria ali novamente, que aquela seria sua última tentativa de tender uma ponte para a família. Então ela saiu, caminhou pela estrada de terra de volta para onde havia deixado o carro emprestado de uma colega professora e, enquanto se afastava, teve a sensação estranha e perturbadora de que havia acabado de ver pela última vez aqueles dois homens vivos. O que Isabel não sabia, o que ninguém sabia naquele momento, era que sua visita havia desencadeado algo em Sebastião e Antônio. Nos dias que se seguiram, pai e filho começaram a conversar sobre vingança, sobre justiça, sobre acertar as contas com todos que os haviam prejudicado. Era uma conversa que começou abstrata, teórica, mas que foi se tornando cada vez mais específica, cada vez mais concreta. Eles falavam sobre Carlos, que havia abandonado a família e construído uma vida feliz enquanto eles sofriam. Falavam sobre Isabel, que havia tentado roubar suas terras. Falavam sobre Lúcia e as filhas, que haviam fugido e os deixado sozinhos. Falavam sobre o mundo inteiro que parecia estar conspirado contra eles. E então, numa noite de junho de 1972, depois de horas bebendo e alimentando mutuamente sua raiva, Sebastião disse algo que mudaria tudo, que se eles iam ser destruídos de qualquer maneira, se iam perder tudo, se o nome Silva ia acabar em humilhação e miséria, então deveriam pelo menos garantir que todos que contribuíram para essa destruição pagassem também. Antônio, com 16 anos, mas com uma alma muito mais velha e muito mais escura, concordou. E juntos pai e filho começaram a planejar o que os jornais mais tarde chamariam de massacre da família Silva. O plano era simples na sua brutalidade. Eles iriam à capital, onde Carlos morava com sua família, iriam à cidade onde Isabel vivia, iriam atrás de Lúcia, que através de investigações discretas haviam descoberto estar morando com as filhas numa cidade pequena a 100 quilômetros dali, e eliminariam todos eles. Não seria silencioso, não seria discreto, seria uma declaração, uma demonstração final de poder antes de seu próprio fim, que ambos já aceitavam como inevitável. Eles passaram semanas se preparando, compraram armas, uma espingarda velha e 2 revólveres que Sebastião conseguiu no mercado negro, através de contatos que ainda tinha da época em que a fazenda era próspera. Juntaram o pouco dinheiro que tinham, planejaram a rota, as abordagens, os horários e, o mais perturbador, praticaram. Nos campos abandonados da fazenda, atiravam em alvos improvisados, ensaiavam o que fariam, o que diriam, como reagiriam se houvesse resistência. Isabel, na cidade, começou a ter sonhos perturbadores. Ela sonhava com sangue, com a casa da fazenda em chamas, com vozes gritando em agonia. Acordava no meio da noite com o coração disparado, suando frio, com a certeza inexplicável de que algo terrível estava prestes a acontecer. Ela pensou em ligar para Carlos, em avisá-lo sobre sua visita à fazenda, sobre o estado de Sebastião e Antônio, mas sempre desistia, dizendo a si mesma que estava sendo paranoica, que não havia razão para alarmar o irmão com pressentimentos irracionais. Carlos, na capital, estava tendo o melhor ano de sua vida profissional. Havia sido promovido a diretor da escola onde trabalhava. Seus filhos estavam indo bem nos estudos, seu casamento com Carmen estava sólido e afetuoso. Ele raramente pensava na família de origem. Havia construído muros tão altos ao redor daquelas memórias que elas mal o afetavam mais. Quando pensava em Sebastião, era com uma mistura de pena e indiferença, como se pensasse em um estranho infeliz que havia conhecido há muito tempo. Lúcia, na pequena cidade onde se refugiara com as filhas, trabalhava como costureira e estava lentamente reconstruindo sua vida. Beatriz e Cecília frequentavam a escola local, faziam amizades, estavam começando a aprender o que era viver sem medo constante, sem violência, sem aquela tensão que permeia casas onde o amor foi substituído por ressentimento e crueldade. Lúcia ainda tinha pesadelos com Sebastião. Ainda pulava quando ouvia barulhos súbitos, mas estava melhorando. Estava começando a acreditar que talvez, apenas talvez, conseguiria dar às filhas uma vida diferente daquela que ela própria tivera. E foi nesse momento, quando cada um desses membros da família Silva estava em seus próprios lugares, vivendo suas vidas, alguns lutando para se recuperar do passado e outros construindo futuros esperançosos, que Sebastião e Antônio finalmente decidiram que era hora de agir. Era uma quinta-feira de agosto de 1972, uma daquelas noites de inverno seco típicas de Minas Gerais, com o céu limpo e estrelado, o ar frio e cortante. Sebastião e Antônio saíram da fazenda
Fazenda Santa Rita pela última vez, num caminhão velho que ainda funcionava milagrosamente, levando consigo as armas, munição suficiente para começar uma guerra e uma resolução que ia além da insanidade, além da raiva, além de qualquer coisa que pudesse ser compreendida por pessoas normais. A primeira parada seria a casa de Isabel. Era a mais próxima, a mais fácil, e Sebastião queria começar por ela, pela irmã que o havia traído, que havia tentado roubar suas terras, que representava tudo que ele odiava. Eles chegaram à pequena casa onde Isabel morava por volta das 10 da noite. Estacionaram o caminhão 2 ruas adiante. Caminharam até lá com as armas escondidas sob casacos longos. A casa estava com as luzes acesas. Através da janela, podiam ver Isabel sentada à mesa da cozinha, corrigindo provas com aquela concentração tranquila que ela tinha quando trabalhava. Ela estava sozinha, como sempre. Sebastião olhou para Antônio, acenou com a cabeça e os dois subiram os 3 degraus que levavam à porta da frente. Sebastião bateu, uma batida normal, nada que sugerisse o que estava prestes a acontecer. Isabel levantou da mesa, caminhou até a porta, olhou pelo visor e o que viu a fez congelar. Seus pesadelos, seus pressentimentos, tudo estava se materializando do outro lado daquela porta. Ela sabia, com uma certeza absoluta e aterrorizante, que se abrisse aquela porta, morreria. Mas curiosamente, apesar do terror, apesar de saber exatamente o que estava prestes a acontecer, Isabel sentiu também uma estranha sensação de alívio, como se uma parte dela tivesse estado esperando por aquele momento durante toda a sua vida, como se finalmente a história que começara tantas décadas atrás estivesse chegando à sua conclusão inevitável. Ela pensou em Carlos, esperou que ele sobrevivesse, que não estivesse na lista de Sebastião. Pensou nas crianças que ensinava, esperou que se lembrassem dela com carinho. Pensou em Miguel, o tio que cuidara nos últimos meses de vida. Esperou que houvesse algo além da morte, onde pudessem finalmente ter a família que nenhum deles teve em vida. E então Isabel fez uma escolha. Ela poderia não abrir a porta, poderia gritar por ajuda, poderia tentar fugir pela porta dos fundos. Mas se fizesse isso, Sebastião e Antônio simplesmente iriam embora e procurariam outros alvos, outros membros da família que talvez não estivessem preparados, que morreriam surpresos e confusos. Se ela abrisse a porta, se ela os confrontasse, talvez, apenas talvez, pudesse fazer algo que mudasse o rumo dos acontecimentos. Ela abriu a porta. Sebastião estava ali, com a espingarda já apontada, com aquela expressão que Isabel conhecia tão bem, aquela mistura de raiva e triunfo. Antônio estava ao lado dele com um revólver na mão, com os olhos febris de alguém que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Isabel olhou para os dois e disse, com uma calma que surpreendeu até ela mesma: "Então é assim que termina." Sebastião não respondeu, simplesmente puxou o gatilho. O disparo ecoou pela rua tranquila, acordando vizinhos, fazendo cachorros latir, iniciando uma sequência de eventos que ficaria marcada na história da região como uma das tragédias mais terríveis já registradas. Isabel caiu para trás, atingida no peito, o sangue imediatamente encharcando sua blusa branca de professora, suas mãos indo instintivamente para a ferida, como se pudessem de alguma forma conter a vida que escapava rapidamente. Sebastião e Antônio entraram na casa, fecharam a porta atrás de si. Isabel ainda estava viva, respirando com dificuldade, olhando para eles com aqueles olhos que sempre pareciam ver demais, saber demais. Sebastião se aproximou, apontou a arma para a cabeça da irmã, mas antes que pudesse atirar novamente, Isabel falou. Suas palavras saíram fracas, entremeadas por sangue, mas claras o suficiente. "Carlos não está em casa, viajou, você não vai conseguir." Era uma mentira. Isabel não sabia onde Carlos estava naquela noite, mas disse aquilo na esperança de que pudesse plantar uma semente de dúvida, de que pudesse fazer Sebastião reconsiderar, desistir, ir embora. Mas o efeito foi o oposto do que ela esperava. Sebastião rugiu de frustração e foi nesse momento de distração que os vizinhos, finalmente reagindo ao disparo que haviam ouvido, começaram a gritar na rua e alguém gritou que havia chamado a polícia. Antônio agarrou o pai pelo braço. "Temos que ir embora. Agora." Sebastião olhou uma última vez para Isabel, que estava morrendo no chão de sua própria sala. E então os dois fugiram pela porta dos fundos, correram pelas ruas escuras até onde haviam deixado o caminhão, entraram e saíram em alta velocidade. Isabel ficou ali sozinha, sentindo sua vida escapar, ouvindo os vizinhos batendo na porta, gritando seu nome. Ela pensou que pelo menos havia conseguido uma coisa. Tinha alertado Sebastião, mesmo que falsamente, de que Carlos não estava em casa. Talvez isso fizesse ele desistir daquele alvo. Talvez ela tivesse salvo o irmão. Foi esse pensamento que a acompanhou quando fechou os olhos pela última vez, alguns minutos antes da polícia finalmente arrombar a porta. Dentro do caminhão, Sebastião e Antônio discutiam aos gritos. O plano havia dado errado. Eles haviam matado Isabel, sim, mas agora a polícia
sabia, estava procurando por eles e não poderiam simplesmente ir de casa em casa, matando pessoas como haviam planejado. Sebastião, embriagado pela violência e pela raiva, queria continuar mesmo assim. Queria ir até a capital, encontrar Carlos, terminar o que haviam começado. Antônio, mais jovem, mas paradoxalmente mais racional naquele momento, argumentava que seria suicídio, que precisavam pensar, planejar novamente. Acabaram decidindo ir atrás de Lúcia e das meninas. Estava mais próximo, seria mais rápido, e depois poderiam fugir, talvez para outro estado, talvez desaparecer no interior profundo do Brasil. Dirigiram por 2 horas até a pequena cidade onde Lúcia vivia. Chegaram lá por volta da meia-noite. Encontraram a casa através de informações que haviam levantado semanas antes. Era uma casa simples, térrea, num bairro tranquilo. As luzes estavam apagadas. Lúcia e as meninas estavam dormindo, sem qualquer ideia do pesadelo que estava prestes a chegar à sua porta. Sebastião e Antônio estacionaram o caminhão em frente à casa, não se preocupando mais em ser discretos. Sebastião estava além do cuidado, além da razão. Ele queria que Lúcia soubesse que era ele. Queria que ela visse seu rosto, entendesse que aquilo era vingança, era justiça pelos anos que ele havia ficado sozinho, abandonado pela própria esposa. Eles foram até a porta e começaram a chutá-la. O barulho acordou não apenas Lúcia, mas toda a vizinhança. Lúcia saltou da cama, correu até o quarto das filhas, as encontrou acordadas e assustadas pelo barulho. Ela as mandou se esconderem no armário, trancar por dentro, não fazer barulho, não importasse o que ouvissem. Beatriz, agora com 13 anos, e Cecília, com 11, obedeceram, embora pudessem ver no rosto da mãe que algo terrível estava acontecendo. A porta da frente cedeu com um estrondo. Sebastião entrou primeiro, a espingarda na frente, Antônio logo atrás. Eles encontraram Lúcia no corredor, parada entre eles e o quarto das filhas, sem armas, sem defesa, mas com uma expressão que Sebastião nunca havia visto nela antes. Determinação. Ela não ia fugir dessa vez. Não ia deixar que ele chegasse às meninas. Onde estão elas? Sebastião exigiu, sua voz pastosa de álcool e raiva. Não estão aqui. Mandei para a casa da minha irmã ontem. Outra mentira, desesperada, improvisada. Sebastião não acreditou. Começou a caminhar em direção ao quarto, e Lúcia se jogou contra ele, tentando pará-lo. Ele a empurrou com força, fazendo-a cair. Antônio, que até aquele momento estava apenas observando, teve um momento de hesitação. Aquela era sua mãe no chão. Aquelas eram suas irmãs escondidas em algum lugar daquela casa. Uma parte dele, talvez a única parte ainda humana que restava, gritava que aquilo estava errado, que deveriam parar, que já haviam ido longe demais. Mas a outra parte, a parte que havia sido cultivada durante 16 anos de crueldade e doutrinação, a parte que aprendera que fraqueza era inaceitável e compaixão era para os fracos, essa parte venceu. Quando Sebastião entrou no quarto das meninas e começou a abrir portas, a revirar camas, Antônio simplesmente ficou ali, segurando o revólver, mantendo Lúcia no chão com o cano apontado para ela. Sebastião encontrou o armário trancado, começou a chutá-lo. Lúcia gritou, implorou, tentou se levantar, mas Antônio a segurou. O armário cedeu. Beatriz e Cecília estavam lá dentro, abraçadas, chorando. Sebastião as puxou para fora com brutalidade. As meninas gritaram, chamaram pela mãe, e Lúcia, com uma força que não sabia que tinha, se livrou de Antônio e correu para o quarto. O que aconteceu nos próximos minutos foi tão caótico, tão rápido, tão brutal, que as poucas testemunhas que ouviram os eventos de fora nunca conseguiram reconstituir uma sequência exata. Houve gritos, disparos, o som de móveis sendo derrubados. Os vizinhos apavorados se trancaram em suas casas. Alguém ligou para a polícia, mas a cidade era pequena. Tinha apenas 2 policiais de plantão e eles demoraram 20 minutos para chegar. Quando finalmente chegaram, encontraram a porta da frente escancarada, as luzes todas acesas e silêncio. Um silêncio pior do que qualquer som. O tipo de silêncio que vem depois que algo terrível já aconteceu. Os policiais entraram com as armas em riste, chamando, anunciando sua presença. Encontraram Lúcia no corredor, morta, com 3 tiros no peito. No quarto das meninas, encontraram Beatriz e Cecília, também mortas, abraçadas como estavam no armário quando foram descobertas. Sebastião estava sentado na sala, a espingarda no colo, olhando para o nada. Antônio estava do lado de fora, no quintal, vomitando, chorando, em estado de choque total. Mas a história não terminou ali. Não terminaria até que retornassem ao lugar onde tudo começou. Os policiais prenderam Sebastião e Antônio sem resistência. Sebastião nem sequer reagiu quando colocaram as algemas. Simplesmente continuou olhando para o nada, como se tivesse se desconectado completamente da realidade. Antônio estava histérico, gritando que não queria fazer aquilo, que o pai o havia obrigado, que não era sua culpa. Os policiais o colocaram num carro separado e, enquanto eram levados para a delegacia, as notícias do que havia acontecido começaram a se espalhar. Na capital, Carlos recebeu uma ligação no
meio da noite. Era um policial de Minas Gerais, informando que sua irmã Isabel havia sido assassinada mais cedo naquela noite e que havia fortes indícios de que o responsável era seu outro irmão, Sebastião, que também havia matado sua ex-esposa e as duas filhas. O policial perguntou se Carlos estava em casa, se estava seguro, se havia razão para acreditar que poderia ser o próximo alvo. Carlos não conseguiu processar as informações imediatamente. Isabel morta, Lúcia morta, Beatriz e Cecília, suas sobrinhas que mal conhecia, mortas. Sebastião, Antônio, massacre. As palavras não faziam sentido juntas, não formavam uma realidade que sua mente pudesse aceitar. Carmen, sua esposa, acordou com a conversa, viu a expressão no rosto do marido e soube imediatamente que algo terrível havia acontecido. Carlos desligou o telefone e simplesmente desabou. 50 anos de memórias reprimidas, de traumas cuidadosamente enterrados, de esforços para construir uma vida diferente, tudo veio à tona de uma vez. Ele chorou como não chorava desde criança. Um choro profundo e devastador que vinha de algum lugar tão fundo dentro dele que parecia não ter fim. Mas o pesadelo ainda não havia terminado, porque na delegacia da pequena cidade onde Lúcia e as meninas haviam sido mortas, algo estava acontecendo. Sebastião, depois de horas sentado em silêncio numa cela, de repente começou a falar. Disse aos policiais que não havia terminado, que ainda havia uma conta a acertar, que a Fazenda Santa Rita precisava pagar pelo que havia se tornado, que tudo tinha que acabar do jeito certo. Os policiais não entenderam completamente o que ele queria dizer, mas ficaram alarmados o suficiente para manter vigilância constante. Antônio, em outra cela, estava numa espécie de colapso mental, balançando para frente e para trás, murmurando incoerências. Um médico foi chamado. Disse que o jovem estava em choque psicológico severo e precisava ser levado a um hospital psiquiátrico. Foi durante o transporte de Antônio para o hospital na manhã seguinte que tudo finalmente chegou ao seu clímax. O carro que o levava, escoltado por apenas um policial porque a pequena delegacia não tinha recursos para mais, precisou parar num posto de gasolina no caminho. Antônio, que estava quieto e aparentemente sedado, de repente atacou o policial, conseguiu pegar sua arma e fugiu. O policial foi ferido, mas sobreviveu. Antônio roubou um carro que estava estacionado no posto e dirigiu de volta para a única coisa que conhecia, o único lugar que fazia sentido em sua mente fragmentada, a Fazenda Santa Rita. Ele chegou lá no meio da tarde, dirigindo como um louco, batendo o carro roubado no portão da entrada porque não parou para abri-lo. A casa estava exatamente como haviam deixado dias antes, abandonada, suja, caindo aos pedaços. Antônio entrou, foi direto para o quarto que havia sido de seu avô Antônio, depois de seu pai Sebastião, o centro de poder daquela família maldita por 3 gerações. Ele despejou gasolina por toda a casa, metodicamente, como se estivesse executando um ritual. Gasolina nos quartos, na sala, na cozinha, nos corredores. Quando terminou, ficou parado no centro da sala principal, a mesma sala onde décadas antes Antônio Silva havia expulsado seu irmão José, onde Sebastião havia recebido seu tio Miguel com crueldade, onde tantas decisões que levaram àquela tragédia haviam sido tomadas. Antônio riscou um fósforo, viu a pequena chama dançar na escuridão e pensou em todas as vidas que haviam sido destruídas naquele lugar, começando muito antes de seu nascimento. Pensou no bisavô que nunca conheceu, mas cujas ações haviam moldado tudo que veio depois. Pensou no avô Antônio, cujo nome carregava, mas cuja crueldade esperava não ter herdado completamente. Pensou no pai, Sebastião, agora preso, provavelmente esperando o julgamento que o condenaria à prisão perpétua ou pior. Pensou na mãe e nas irmãs, suas faces aparecendo em sua mente, as expressões de terror que tinham quando foram mortas. Pensou em si mesmo, num jovem de 16 anos que havia cruzado todas as linhas possíveis e agora não tinha mais caminho de volta. E então ele jogou o fósforo. As chamas se espalharam com uma velocidade terrível, alimentadas pela gasolina e pela madeira seca da casa velha. Antônio ficou ali, observando o fogo crescer, sentindo o calor intenso, ouvindo a estrutura da casa começar a gemer e estalar. Ele poderia ter saído, poderia ter corrido para a porta, salvado a si mesmo, mas não fez isso. Simplesmente ficou ali, no centro do inferno que havia criado e esperou. Os vizinhos mais próximos, que ficavam a quilômetros de distância, viram a fumaça subindo e chamaram os bombeiros. Mas quando eles chegaram, horas depois, não havia mais nada a fazer. A casa grande da Fazenda Santa Rita, que havia sido construída no século XIX com o ouro das minas, que havia testemunhado nascimentos e mortes, alegrias e tragédias, que havia sido o palco de 3 gerações de crueldade e sofrimento, estava completamente consumida pelas chamas. E no meio das ruínas fumegantes, encontraram o corpo de Antônio Silva Neto, o último membro masculino da linhagem Silva, morto aos 16 anos, pondo fim à dinastia de uma maneira que parecia apropriadamente apocalíptica.
pública. O julgamento de Sebastião aconteceu meses depois. Ele foi considerado culpado de 4 homicídios: Isabel, Lúcia, Beatriz e Cecília, e sentenciado à prisão perpétua. Durante o julgamento, ele não demonstrou remorso, não chorou, não pediu perdão. Simplesmente insistiu, repetidas vezes, que havia feito o que tinha que fazer, que todos eles haviam traído a família, que eram responsáveis por tudo que havia dado errado em sua vida. A defesa tentou argumentar insanidade, mas foi negado. O júri, ouvindo os detalhes horríveis dos crimes, deliberou por menos de 2 horas. Sebastião foi enviado para uma penitenciária de segurança máxima, onde passou o resto de sua vida. Ele nunca recebeu visitas, nunca escreveu cartas, nunca tentou contato com qualquer pessoa do mundo exterior. Vivia num estado de isolamento que ele próprio escolheu, como se tivesse construído muros ainda mais altos do que a prisão ao seu redor. Morreu em 1989, aos 59 anos, de câncer no fígado, uma morte lenta e dolorosa que, segundo alguns, foi a única justiça que ele realmente recebeu. Carlos nunca se recuperou completamente. Ele continuou trabalhando como diretor de escola, continuou sendo um pai amoroso para seus filhos, um marido dedicado para Carmen. Mas havia algo quebrado nele depois de agosto de 1972, uma tristeza profunda que nada conseguia tocar. Ele raramente falava sobre o que havia acontecido, mesmo com a esposa. Guardava tudo dentro, uma coleção de horrores que carregava sozinho. Ele viveu mais 28 anos, até 2000, quando morreu de um ataque cardíaco aos 67 anos. No funeral, seus filhos e netos falaram sobre que homem maravilhoso ele havia sido, como havia sido gentil, paciente, amoroso. Nenhum deles sabia realmente de onde ele havia vindo, que família havia deixado para trás, que tragédias carregava dentro de si. Carmen, que sabia, mas nunca contou, chorou não apenas pela perda do marido, mas por tudo que ele havia sofrido em silêncio durante tantos anos. A fazenda Santa Rita, ou o que restou dela, foi eventualmente vendida para pagar as dívidas de Sebastião e as indenizações às famílias das vítimas. Um empresário de fora da região comprou as terras remanescentes e construiu ali um condomínio de casas de campo para pessoas da capital que queriam um refúgio de fim de semana. As ruínas da casa principal foram demolidas. Não há nenhuma placa, nenhum memorial, nada que indique o que aconteceu ali, as tragédias que aquele lugar testemunhou. As pessoas da região que são velhas o suficiente para se lembrar ainda falam sobre o massacre da família Silva, embora cada vez mais raramente, e cada vez mais as histórias são contadas como lendas urbanas, exageradas e distorcidas, perdendo os detalhes reais em favor de versões mais dramáticas ou simplificadas. Dizem que a casa era mal assombrada, que você podia ouvir gritos à noite, que o fantasma de Antônio ainda vaga pelas terras. São histórias que pessoas contam para assustar crianças ou entreter turistas, esvaziadas do horror real, da tragédia humana genuína que aconteceu ali. Mas para aqueles que realmente conheceram as pessoas envolvidas, que entenderam o que aquela família se tornou ao longo de 3 gerações, o horror não estava nos fantasmas ou nas assombrações. Estava na realidade muito mais assustadora de como a crueldade pode ser passada de pai para filho como uma herança maldita, de como pequenos atos de egoísmo e falta de compaixão podem crescer ao longo de décadas em algo monstruoso, de como uma família pode destruir a si mesma de dentro para fora sem que ninguém de fora possa fazer nada para impedir. A professora que trabalhou com Isabel por anos disse numa entrevista décadas depois que Isabel sempre pareceu estar esperando por algo, como se soubesse que sua história não terminaria bem. Disse que Isabel era gentil com todos, mas nunca realmente se abria. Nunca deixava as pessoas chegarem perto demais, como se protegesse a si mesma de dor futura, mantendo distância emocional de todos. E que nas últimas semanas de sua vida, Isabel parecia ainda mais distante, mais pensativa, como se tivesse pressentido o que estava por vir e estivesse fazendo as pazes com seu destino. Os alunos de Carlos, que se tornaram professores também, que levaram adiante seu legado de educação com compaixão, falam sobre como ele tinha uma maneira especial de ver crianças difíceis, crianças que vinham de lares problemáticos, crianças que carregavam traumas. Dizem que ele parecia entender essas crianças de uma maneira que outros professores não conseguiam, que conseguia alcançá-las, mostrar-lhes que era possível ser diferente de suas famílias, que o passado não precisa determinar o futuro. Agora, sabendo de onde Carlos veio, entendem de onde vinha aquela compreensão profunda, de alguém que havia vivido aquele pesadelo e conscientemente escolhido um caminho diferente. Uma das antigas colegas de Lúcia na cidade onde ela tentou reconstruir sua vida, disse que Lúcia estava finalmente começando a sorrir de verdade naqueles últimos meses, que as meninas estavam florescendo, tornando-se mais confiantes, mais alegres. Disse que era devastador pensar que justo quando começavam a se curar, quando começavam a acreditar que estariam seguras, o passado as
alcançou de forma tão brutal. Há uma pequena reflexão que historiadores e sociólogos às vezes fazem quando estudam casos como o da família Silva, tentando entender como tragédias assim acontecem, como pessoas chegam a cometer atos tão horríveis contra a própria família. E a conclusão, perturbadora em sua simplicidade, é que raramente há um único momento, uma única decisão que transforma pessoas normais em monstros. Em vez disso, é um processo gradual, uma acumulação de pequenas crueldades, de oportunidades perdidas de compaixão, de escolhas que priorizam poder e controle sobre conexão humana. Antônio Silva, o patriarca original, não acordou um dia em 1928 e decidiu destruir sua família. Ele simplesmente tomou decisões que pareciam razoáveis para ele no momento. Manter as terras unidas, não permitir que fosse fragmentada, demonstrar autoridade, não tolerar desafios. Mas cada uma dessas decisões, fundamentadas em egoísmo e arrogância, plantou sementes que cresceriam em algo muito mais sinistro. Ele criou filhos que aprenderam que poder é mais importante que amor, que controle é mais importante que compaixão, que propriedade é mais importante que pessoas. Sebastião não nasceu cruel. As fotos dele quando criança, que foram apresentadas durante o julgamento como parte de uma tentativa mal-sucedida da defesa de humanizá-lo, mostram um menino como qualquer outro, com olhos curiosos, sorriso tímido. Mas ele foi sistematicamente moldado por um pai que via qualquer sinal de sensibilidade como fraqueza, que punia emoções, que ensinava através da dureza e da rejeição. Sebastião aprendeu bem as lições, talvez aprendesse bem demais. E quando chegou sua vez de ser pai, a única paternidade que conhecia era aquela baseada em dominação e medo. Antônio, o neto, nunca teve chance. Ele nasceu numa família já profundamente disfuncional, foi criado por um pai amargurado e uma mãe emocionalmente ausente, cresceu num ambiente onde violência era normal e afeto era inexistente. Aos 16 anos, quando participou dos assassinatos, ele era tecnicamente uma criança, embora ninguém o visse assim depois do que fez. Mas e se ele tivesse nascido numa família diferente? E se tivesse recebido amor em vez de crueldade, orientação em vez de negligência, compaixão em vez de raiva? Quem ele poderia ter sido? Essas são perguntas que não têm respostas, claro. Não podemos reescrever o passado. Não podemos dar à família Silva uma segunda chance. Não podemos trazer de volta Isabel, Lúcia, Beatriz, Cecília ou mesmo Antônio e Sebastião antes de se tornarem o que se tornaram. Podemos apenas olhar para o que aconteceu, tentar entender e talvez, apenas talvez, aprender algo que possa impedir que tragédias semelhantes aconteçam no futuro. Porque a verdade mais perturbadora sobre o massacre da família Silva não é que ele foi único ou excepcional, mas que não foi. Há famílias em todo lugar, em toda época, que carregam dentro de si sementes de destruição semelhantes. Famílias onde o poder é mais valorizado que o amor, onde tradição é usada como desculpa para a crueldade, onde as pessoas são tratadas como propriedades em vez de seres humanos. Nem todas essas famílias terminam em violência tão extrema, é verdade, mas todas causam dano, todas deixam cicatrizes, todas perpetuam padrões que passam de geração em geração até que alguém, como Carlos tentou fazer, conscientemente decida quebrá-los. A história da família Silva é uma história de como o ódio pode ser herdado, de como a crueldade pode ser ensinada, de como a violência pode ser normalizada, até que pareça não apenas aceitável, mas necessária. É uma história de como pequenas decisões se acumulam em tragédias enormes, de como a falta de compaixão hoje pode levar à catástrofe amanhã. É uma história de como o que fazemos aos nossos filhos, para o bem ou para o mal, ecoa através de gerações de maneiras que talvez nunca imaginemos. E talvez no final seja também uma história de aviso, um lembrete de que nossas escolhas importam, de que como tratamos as pessoas ao nosso redor, especialmente nossas famílias, tem consequências que vão muito além do momento presente, que crueldade gera crueldade, que ódio alimenta ódio, mas também que compaixão pode quebrar ciclos, que amor pode curar feridas, que é possível escolher um caminho diferente daquele que nos foi ensinado. Carlos fez essa escolha. Viveu o resto de sua vida tentando ser o oposto de seu pai, de seu avô, de tudo que a família Silva representava. Ele não conseguiu salvar Isabel, Lúcia, as sobrinhas, o sobrinho, mas salvou seus próprios filhos, deu a eles uma infância cheia de amor, de segurança, de possibilidades, e esses filhos, por sua vez, criaram seus próprios filhos com os mesmos valores, quebrando definitivamente a maldição que havia perseguido a família Silva por 3 gerações. Isabel também tentou quebrar o ciclo, à sua maneira. Ela não teve filhos próprios, mas tocou a vida de centenas de crianças como professora, dando a elas a atenção, o cuidado, o reconhecimento que ela própria nunca recebeu de sua família. Suas antigas alunas, agora mulheres adultas, ainda falam sobre como a professora Isabel as fez sentir vistas, valorizadas,
importantes. É um legado pequeno, talvez, mas infinitamente mais valioso do que terras, dinheiro ou qualquer um dos bens materiais pelos quais a família Silva destruiu a si mesma lutando. Lúcia, no final, escolheu salvar suas filhas, mesmo que aquela escolha tenha chegado tarde demais. Ela encontrou a coragem de deixar um casamento abusivo, de reconstruir sua vida, de tentar dar às meninas algo melhor. Que ela não tenha conseguido protegê-las no final não diminui a coragem que demonstrou ao tentar. Essas são as histórias que deveríamos lembrar, junto com o horror, não para minimizar a tragédia, mas para encontrar nela algum significado, alguma lição, alguma luz em meio à escuridão. Porque se tudo que tiramos do massacre da família Silva é que pessoas podem ser monstruosas, então perdemos o ponto. O verdadeiro horror e a verdadeira esperança está em entender que todos nós carregamos dentro de nós a capacidade tanto para a crueldade quanto para a compaixão, e que nossas escolhas, todos os dias, em todos os momentos, determinam qual dessas capacidades alimentamos. Hoje, mais de 50 anos depois daquela noite terrível de agosto de 1972, os netos de Carlos, que cresceram ouvindo histórias sobre o avô maravilhoso, mas nunca sobre de onde ele veio, vivem vidas normais, felizes, completamente desconectadas da tragédia que marcou gerações anteriores. Eles não sabem sobre Antônio Silva e sua crueldade, sobre Sebastião e seus crimes, sobre o massacre que quase destruiu completamente a família. E talvez seja melhor assim. Talvez algumas histórias devam ser esquecidas, algumas feridas devam ser deixadas para cicatrizar sem serem constantemente reabertas. Mas para nós, que agora conhecemos essa história, que seguimos cada passo da tragédia desde seus primórdios até seu fim apocalíptico, resta a responsabilidade de aprender com ela, de olhar para nossas próprias famílias, nossas próprias escolhas, nossos próprios padrões de comportamento e perguntar honestamente: estamos perpetuando ciclos de dor ou quebrando-os? Estamos escolhendo poder ou amor, controle ou conexão, propriedade ou pessoas? Porque no final foi exatamente esse tipo de escolha, repetida incontáveis vezes ao longo de 3 gerações, que levou a família Silva de uma fazenda próspera em Minas Gerais a uma noite de massacre e destruição. E são essas mesmas escolhas, feitas diferentemente, que podem levar qualquer um de nós de um legado de dor para um futuro de esperança. A fazenda Santa Rita não existe mais. O nome Silva, naquela região, é lembrado apenas em sussurros e com desconforto. As pessoas envolvidas na tragédia estão todas mortas agora, mas a história permanece, um registro sombrio de como o pior da natureza humana pode se manifestar quando escolhas erradas são feitas repetidamente, quando compaixão é substituída por crueldade, quando o amor é trocado por poder. E talvez essa seja a única justiça possível para Isabel, Lúcia, Beatriz e Cecília, que suas mortes não sejam esquecidas como estatísticas, mas lembradas como tragédias humanas reais, como avisos sobre o que acontece quando permitimos que ódio e crueldade governem nossas vidas e nossas famílias. Que suas histórias nos motivem a escolher diferente, a amar melhor, a quebrar os ciclos de violência antes que seja tarde demais. Porque no final das contas, todo massacre começa muito antes do primeiro tiro ser disparado. Começa com pequenas crueldades, com compaixão negada, com escolhas que colocam o ego acima de empatia, e termina, como terminou para a família Silva, em ruínas, cinzas e lágrimas que nenhum arrependimento tardio pode desfazer. Que seus filhos, seus netos, todas as gerações que virão depois de você, olhem para trás e vejam não uma história de destruição e ódio, mas de amor, compaixão e escolhas conscientes de ser melhor do que aqueles que vieram antes. Esse é o legado que vale a pena construir. Esse é o legado que dura.